sala, tem poucas pessoas ainda presentes, mas lembrando que a aula fica salva e quem não entrou no horário junto com a gente pode assistir na íntegra em um momento posterior. A gente hoje vai estar com a professora Gláucia Narciso, que vai ministrar um conteúdo para turmas da psico e da neuropsicopedagogia. O conteúdo é sobre avaliação psicopedagógica e avaliação neuropsicopedagógica, um tema bem interessante, de grande relevância para profissionais em processo de formação, para profissionais já em formação, que precisa sempre estar atualizando as informações sobre avaliação. Hoje vamos trazer a apresentação desses diversos tipos de protocolos que a professora Gláucia vai trazer, também sugerindo recursos lúdicos que podem ser elementos de mediação no processo de avaliação, dicas de material didático, como alguns livros que trazem aí sugestões de processos para se avaliar e também para intervir, porque o grande foco do avaliar é descobrir caminhos que podem facilitar o processo de intervenção. É que a gente ainda tem essa ideia de estar avaliando o tempo inteiro, mas entendendo que a avaliação é a investigação de dificuldades ou de barreiras que podem estar comprometendo o processo de aprender, já que estamos tratando de neuropsicopedagogia e de psicopedagogia. Então, hoje vamos ter esse momento até 11h30, meio-dia, dependendo de como a dinâmica do conteúdo vai acontecer, com a professora Gláucia Narciso, que é a nossa docente, de gabarito mesmo aí nas turmas de pós-graduação, nos nossos cursos de formação, e eu coordenando essas turmas de pós-graduação, tenho imenso prazer de recebê-la aqui nessa manhã, para que ela possa conduzir esse conteúdo que ela tão bem ministra já há algum tempo em nossos cursos. Então, Gláucia, seja bem-vinda, pode se apresentar, e daqui a pouco a gente coloca aí os slides para quem for acompanhando. E assim que a gente terminar a apresentação, já encaminha aqui os slides para os grupos, porque também teremos, como complementação desse momento de hoje, uma atividade domiciliar que ela vai sugerir após o término da aula. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Professora Gláucia, fique à vontade. Bom dia, professor Wilson. Bom dia, meninas que estão chegando aí na sala, né? É um prazer estar de volta, mesmo que virtualmente. Eu estou começando a me adaptar a essa nova tecnologia, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito das tecnologias, mas vou ter que me adaptar, né? Estou me adaptando. A gente está passando por um momento bem complicadinho, mas daqui a pouco isso tudo vai passar, né? Vai dar tudo certo e eu espero que a humanidade busque a cura, porque eu acho que o vírus não é tão doentio, eu acho que a humanidade está mais doente, né? Porque o próprio vírus que está causando tudo isso, né? Bom, inclusive, Cláudio, só interrompendo, é importante a gente lembrar que posterior a esse processo de pandemia, a gente também vai precisar rever os nossos protocolos de avaliação e vamos ter uma demanda de crianças retornando à escola, retornando aos atendimentos, pessoas com sequelas do Covid, sejam criança, adolescente ou adulto, que podem de alguma forma comprometê-las emocionalmente, será reflexo aí nos processos de aprendizado também. Então, é um novo panorama que a gente tem desse desconhecido, né, que até ontem comentei sobre isso, que vai trazer muitas sequelas, né, até de ordem física. A gente já tem casos, por exemplo, de Covid, que pessoas que perderam a movimentação do membro inferior em função aí das consequências do Covid. Então, para esse processo de avaliação que a gente vai conversar hoje, a gente já vai pensando aí que vamos ter situações também que podem comprometer. O próprio isolamento social já retroagiu aí os nossos aprendentes nesses contextos de aprendizado que já vinham sendo construídos. Então, é uma nova forma de pensar essa volta com essa análise de processos comportamentais, como ansiedade, né? Como baixa capacidade de tolerância. Também, né? Como isso está sendo feito. Exatamente. O próprio professor vai precisar também de um suporte, já que também o nível de ansiedade cresceu muito em torno dessa atividade tão exacerbada que vem crescendo sobre ele. Então, já uma dica aqui para vocês que estão aí na sala, que a gente também, enquanto neuropsicopedagogo, já pense aí em ferramentas para o indivíduo na vida adulta e as suas complicações em função de várias situações, né? Com certeza, haverá realmente essa necessidade
porque as crianças, tanto as crianças como professores, pais, está todo mundo passando por um processo de adaptação a uma nova maneira de ensinar e aprender, né? Para quem tinha, principalmente para a gente brasileiro que gosta de estar perto, particularmente, para mim é muito difícil não estar perto, tá? Virtualmente para mim é difícil, mas tem que ser assim. Então, assim, essa coisa das crianças, dos jovens, dos adolescentes, pais, professores estarem distantes virtualmente, isso também implica, porque as crianças também sentem essa necessidade do aconchego dos coleguinhas, do professor, né? E isso tem dificuldade bastante. Eu vejo isso aqui de perto, como isso deixa as crianças mesmo ansiosas, em relação até à maneira como a escola também tem trabalhado isso. Algumas escolas fazem isso online de maneira, digamos assim, ao vivo, mas tem outras que fazem gravado. E aí, como ninguém parece que não tem um controle da evolução dessas crianças, eles acabam, alguns, repetindo muito conteúdos. Aí tem crianças que não querem mais porque está repetitivo. Aí tem crianças que precisam desse mais porque não evoluíram ainda. Tem crianças que têm suporte, tem crianças que não têm suporte, né? Tem crianças que têm condição de ter acesso a essa aula, tem outras que não têm por algum motivo. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo bem complicadinho em todos os níveis, né, e modalidades de entendimento desse processo de ensinar e aprender. Mas Glaucia, é avaliar o aprendente, é se avaliar nesse processo de avaliação e avaliar o próprio elemento avaliativo que a gente hoje está tendo aí. Porque não tem como a gente, nesse momento, querer escrever ou detalhar níveis de evolução, já que a gente não tem esse controle de forma tão sistemática quanto é presencialmente, né? Glaucia, compartilhe aí a sua tela para a gente, slide, abre para mim, para a gente compartilhar a tela aqui, tá bom? Pronto. Ok. Fique à vontade, Glaucia. Vamos lá, meninas, vamos começar. A gente vai hoje dar um passeio gigantesco sobre o que é a avaliação neuropsicopedagógica. Quando a gente fala de neuropsicopedagógica, a gente vai estar abordando a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia juntas nesse processo, né? Até porque ambas não se dissociam, né? A psicopedagogia é uma área de conhecimento razoavelmente nova que surgiu para lidar com o processo de aprendizagem humana dentro dos seus padrões normais e patológicos. Entretanto, a neuropsicopedagogia ela surge para complementar esse entendimento da psicopedagogia, uma vez que a psicopedagogia ela trata do processo de aprender num enfoque mais pedagógico. E a neuropsicopedagogia ela amplia essa visão quando ela vai buscar o entendimento do processo de aprender a partir do funcionamento cerebral. E aí, para tanto, ela vai se apoiar na neurociência e buscar entender como o cérebro aprende. E aí, essa neuropsicopedagogia ela vai ter um enfoque maior, além do aspecto pedagógico, no aspecto neurológico, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco do sistema nervoso, né? Do aspecto neurológico, como é que isso influencia na questão do processo de ensinar e aprender, porque também não se dissociam. Ensinar e aprender é uma via de mão dupla. Enquanto você ensina, você aprende, enquanto você aprende, você ensina, né? Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar que vai estudar o sistema nervoso, né? Buscando identificar, prevenir e buscar fazer uma avaliação diagnóstica e tratar os possíveis distúrbios que interfiram nesse processo de aprender. Para isso, foi criada a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, bem como para a psicopedagogia existe a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que vai dividir essas áreas em 3 campos de atuação, que é a clínica, a institucional e a hospitalar. No espaço clínico, esse profissional ele vai realizar atendimentos individuais, né, ou em postos de saúde. E já no institucional, esse profissional vai atuar nas instituições educacionais, né? Sejam elas desde a educação básica, né, até a educação superior. Quando a gente fala
de educação básica, a gente fala desde a educação infantil ao ensino médio, dentro dos seus níveis e modalidades, né? Os níveis seriam educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e as modalidades seriam educação de jovens e adultos, né? Seria educação profissionalizante, dentre tantas outras, né? Educação especial, é claro. E aí, por fim, no ambiente hospitalar, esses profissionais, vamos falar sempre no plural, porque a gente vai estar sempre lembrando de neuropsicopedagogo e psicopedagogos, e ambos têm essa mesma função, né? No ambiente hospitalar, ele vai atuar nos ambulatórios, nas unidades de internação, fazendo essa ponte entre o processo de aprender da escola e no ambiente hospitalar, fazendo com que esse sujeito ele não tenha um decréscimo na sua evolução no processo de aprender. Então, esse profissional, ele vai, o psicopedagogo, ele vai integrar a sua formação psicopedagógica, o conhecimento adequado do funcionamento do cérebro, como eu falei anteriormente, para entender como esse cérebro recebe, seleciona, transforma, memoriza, arquiva, processa e elabora todas as sensações captadas pelos diversos elementos sensores, para, a partir desse entendimento, poder adaptar as metodologias técnicas educacionais a todas as pessoas, principalmente aquelas com características cognitivas e emocionais diferenciadas. Quer dizer que o neuropsicopedagogo, como eu falei antes, ele surgiu para ampliar, né, essa ideia do conhecimento a partir da psicopedagogia, uma vez que ele está preocupado na evolução do processo de aprender estritamente pedagógico. O neuropsicopedagogo vai buscar entender esse processo de aprender a partir do funcionamento cerebral, né? Então, a gente foca muito em córtex pré-frontal, né, que é a área da frente do cérebro onde se processam, onde se tem a entrada das informações, né, que a gente chama de input, e o output, entrada e saída de informações através de processamento das informações que entram através das vias sensoriais do nosso cérebro. Você queria falar, Wilson? Não, só confirmando. Ok. Então, o trabalho neuropsicopedagógico, ele vai ocorrer com atividades que avaliam e intervêm esse processo de aprendizagem, onde o sujeito ele vai obter, vai buscar informações em várias ciências, em diversas especializações, para que possam contribuir para o entendimento mais detalhado da aprendizagem de cada indivíduo. Quer dizer que esse indivíduo, esse sujeito, esse profissional neuropsicopedagógico e a própria neuropsicopedagogia em si, ele não existe, essa ciência ela não existe sozinha. Para que ela venha a desempenhar um papel realmente de eficiente, eficaz, ou seja, bem elaborado e com resultados planejados, que tenham um objetivo claro, que sejam verdadeiramente alcançados, essa ciência ela precisa buscar apoio em outras ciências, em outras áreas, porque ela não existe sozinha. Ela vai buscar apoio na medicina, né? Vai buscar apoio na própria psicologia, na filosofia e várias outras ciências. Então, ela não existe sozinha, ela precisa de um apoio na sociologia, na antropologia, para que ele venha realmente a ter entendimento do que é o ser humano e o seu processo de aprender e poder fazer uma avaliação complexa e completa desse sujeito, né? E aí, esse profissional ele tem algumas competências, dentre as quais avaliar o indivíduo, né, através de testes que não são restritos, que não podem ser restritos a outras áreas, para a verificação de transtornos, síndromes e dificuldades de aprendizagem, né, intervir para criar estratégias de otimização desse quadro avaliado, ou seja, a partir da avaliação, que é o primeiro momento que você faz com esse sujeito, você vai, a partir daí, identificar que dificuldades verdadeiramente esse sujeito pode apresentar, que transtorno ou síndrome ele tem, né? Para que você possa traçar um plano de intervenção, daí criar estratégias e poder acompanhar e orientar esse sujeito, né? A partir de estudos
e também auxiliar em estratégias metacognitivas. Aí eu pergunto, o que é que a gente entende por metacognição, né? Metacognição é exatamente você fazer questionamentos em torno do processo de aprender. Como eu aprendo? Que novas estratégias eu crio em cima disso? Então, a metacognição é exatamente você questionar sobre o seu próprio processo de aprender, porque o próprio sujeito, quando ele está em evolução desse processo de aprender, ele descobre novos caminhos. Chega, eu vou colocar aqui na tomada, senão desliga tudo. Ai, meu Deus, não acredito que eu tenho isso. Acabou saindo, Cláudia. Acho que deu uma... Cláudia, acho que a internet dela deu um probleminha. Deixa eu só verificar aqui com ela. Cláudia, sua internet deu uma paradinha. Deixa só ela voltar aqui enquanto ela retoma lá a internet dela, para continuar a fala sobre metacognição. Acho que ela não percebeu ainda que deu um probleminha na internet dela. Vamos só aguardar um pouquinho aqui. Acho que ela saiu, deixa eu ver se ela entra de novo. Enquanto o Glaucia retoma, vamos aqui reforçar a importância desse processo de avaliação. Deixa eu enviar aqui para ela de novo o convite. Deixa eu ver se ela volta. Só um minutinho, pessoal. Falha de conexão. Ela já está dizendo que está voltando, aqui deu um probleminha lá, caiu a conexão dela. Bom, estamos abordando a avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica com a professora Glaucia. Está já voltando para a sala. Deixa eu enviar aqui de novo o convite para ela. Espera aí só um minuto. Deixa eu ver se ela volta aqui. Só mais um minutinho. A internet tem disso. Estamos voltando. Pronto. Compartilhe aí a sua tela. Compartilhe seu slide. Pronto. Compartilhe seu slide aí. Eu conectei e caiu. Estou voltando. Ok? Manda aí o seu slide de novo. Coloca aí, compartilha o seu slide. Pronto, já compartilhei. Está vendo? Não chegou aqui não. Ih, Jesus. Vamos embora. Tudo bem, vamos tentar. Tá certo. Calma aí, pessoal, vai dar certo. Aqui, fechar de novo. Do zero. Ai, do céu. Faz o mesmo processo que você fez. Sim, estou começando de novo. Começando. Vamos lá. Tá certo, não. Deixa aberto como você fez anteriormente. Aí depois você vai... É isso mesmo. Não sei por que não está. Peraí, Lúcio.
Tranquilo. Eu vou puxar de novo, né? Viu, Maria José? Nossa, papai do céu. Compartilhar. Modo leitura, coloca. Pronto? Pronto, tranquilo. Ok. Já posso voltar? Já, pode sim, pode continuar. Ok. Pessoal, desculpa aí pelo... Não foi bem um imprevisto, na verdade. Foi falta de atenção da minha parte que não liguei o computador aqui na tomada. E quando ele baixou, que eu percebi que eu liguei, aí caiu. Mas tudo bem, vamos para frente. Tranquilo, pode seguir. Então, vamos lá. A gente estava falando das competências do psicopedagogo e do neuropsicopedagogo, que ambos são as mesmas, né? Primeiro, avaliar o sujeito, a partir da avaliação, traçar um plano de intervenção, que a gente vai estar vendo lá no final. A partir dessa intervenção, acompanhar a evolução desse sujeito a partir de estudos e estratégias metacognitivas, onde a gente pode utilizar vários instrumentais para perceber como essa evolução acontece. Exatamente, eu estava falando de metacognição, que o próprio sujeito ele vai percebendo, sem necessariamente você dizer que ele acertou, que ele errou, ou sem você influenciar, ele vai perceber os caminhos que ele está levando dentro desse caminho do aprender, da relação entre ensinagem e aprendizagem, né? A gente vai até ver daqui a pouco alguns instrumentais que a gente pode estar utilizando nesse processo. A partir disso, a gente vai elaborar um parecer diagnóstico. Não é um diagnóstico fechado, mas são percepções que a gente tem diante dessa evolução desse sujeito, onde a gente vai, a partir de então, traçar como é que ele está evoluindo e, a partir disso, indicar alguns profissionais que podem trabalhar conosco de maneira multiprofissional para ajudar esse sujeito a caminhar nessa aprendizagem, digamos assim, sempre buscando que essa aprendizagem atinja o melhor nível possível, né? Claro que a gente vai encontrar patologias dentro desse processo, mas a nossa função é exatamente buscar sanar ou minimizar essas situações que ocorrem dentro do processo de aprender. E eu falei para vocês no início que, para isso, a gente tem que entender como o cérebro aprende e a gente tem que entender também a relação desse sistema nervoso com o processo de aprender, né? Para aprender, a gente vai considerar como um fator fundamental as sinapses, que são a comunicação que ocorre entre os neurônios, que estão por todo o nosso corpo, funcionando como, eu costumo dizer que é uma teia de sensores que nós temos no nosso organismo todo, né? Do pé à cabeça, tipo os nossos membros inferiores e superiores, né? Que tem uma relação, uma ligação direta com a nossa medula espinhal. E aí, dentro desses membros, a gente tem nervos que se comunicam, que se entrelaçam, e a partir desse sistema nervoso, que a gente chamaria aí sistema nervoso periférico, que são braços e pernas, a partir desses nervos, e o sistema nervoso central. Os neurônios, eles captam as informações, tanto do ambiente externo quanto interno, levam essas informações ao nosso cérebro através da medula espinhal, que aí cérebro e medula espinhal, elas formam o sistema nervoso central, e daí vai acontecer a entrada de informações no cérebro e o processamento dessas informações, né? Então, a gente tem que entender um pouco disso para poder saber como o processo de aprendizagem ocorre do ponto de vista cerebral. Daí, no nosso cérebro, a gente vai ter os córtex cerebrais, que a gente vai chamar de lobos frontais, parietais, occipitais, temporais, né? E também na região da parte posterior aos lobos frontais,
a gente vai ter também uma região muito importante, que é o centro de produção da linguagem. E a gente sabe que para aprender existe uma relação muito forte entre linguagem e pensamento. E essa linguagem, quando a gente fala linguagem, a gente fala não necessariamente linguagem falada, mas tudo aquilo que comunica é linguagem. Então, nosso corpo também fala. E dentre esses lobos, a gente foca principalmente nos lobos frontais, que são os responsáveis pelo planejamento de tudo aquilo que a gente faz ou que a gente quer fazer, pela iniciativa, pela organização das sensações, das ações, pelo controle de comportamento, né? Então, nessa área dos lobos frontais, principalmente do córtex pré-frontal, que a gente vai ter aquilo que a gente chama de funções executivas, né? Que é o nosso trabalho, está pautado principalmente do neuropsicopedagogo nas funções executivas. Como é que esse sujeito aprende? A partir da organização, do planejamento, das estratégias que ele cria. Todos nós aprendemos, isso é fato. Piaget já dizia isso para a gente, né? Que cada um de nós tem um estilo cognitivo. Mas para que cada um de nós aprenda, a gente também cria as nossas próprias estratégias. Então, tem pessoas que vão aprender a partir da visão, digamos. Vendo, ela aprende melhor. Outras pessoas, ouvindo, só em ouvir, ela capta essas informações e aprende. Tem pessoas que, por exemplo, eu posso estar falando aqui e alguém pode estar vendo o slide, mas alguém pode, além de estar vendo o slide, estar anotando o que eu estou falando. Então, o nível sinestésico do aprender também. Então, tem várias maneiras de se aprender. Algumas pessoas aprendem de maneira muito rápida. No estalo, ela capta a informação. Outras pessoas já são um pouco mais lentas. Elas precisam aliar sinestesia, o aspecto sinestésico e o aspecto, digamos assim, prático da coisa. Ela precisa pegar, ela precisa manusear, né? Ela precisa jogar, ela precisa de estratégias diferentes para poder aprender, facilitar esse processo de aprendizado. Então, as funções executivas, elas vão exatamente trabalhar nessa questão de se antecipar a maneira como a gente vai agir diante de determinadas situações no processo de aprender. Deixa eu aproveitar a sua fala para colocar a importância desse processo de avaliação, independente do protocolo que você vai usar, de se observar, como você colocou agora, qual é o estilo de aprender desse sujeito. Ele é mais auditivo, ele é mais visual, ele é sinestésico, ele é misto. O que é que predomina nele? Porque quando você descobre o melhor caminho de predominância nesse estilo de aprender, você já tem aí uma outra possibilidade de criação para estratégias que contemplem esse estilo de aprender. Por exemplo, a gente sabe que autistas aprendem melhor a partir de informações visuais. A gente sabe que o TDAH pode aprender melhor a partir de atividades sinestésicas, onde ele precisa se movimentar, né? A gente sabe que crianças com deficiência intelectual aprendem melhor a partir do elemento material, que também é visual, é palpável. Então, quando você identifica esse estilo de aprender e a predominância desse estilo, a gente já vai encontrar aí um outro caminho mais fácil para pensar em qualquer programa de intervenção, porque o foco maior da avaliação é identificar dificuldades, capacidades, mas também para apontar caminhos que venham facilitar a intervenção, não é isso? E querendo ou não, você está falando e eu estou lembrando que quando a gente começou na psicopedagogia, há algum tempo lá atrás, não precisa revelar esse tempo, era bem mais difícil do que hoje, porque a gente tinha bem menos recursos. Hoje, por exemplo, nesse processo de avaliação, por exemplo, para identificar esses níveis, existe lá aquele baralhinho, né? Daqui a pouco a gente mostra que ele vai ajudar a gente identificar os estilos de aprendizagem de uma maneira bem mais prática e mais fácil, porque antes a gente levava mais tempo, porque não se tinha tanto recurso assim. Hoje já está bem mais fácil, né? Pois é. Então, assim, os lobos parietais, eles vão regular o processamento da informação visual e coordenar os movimentos entre a visão e a orientação espacial. Só para lembrar que existe essa divisão entre os córtex cerebrais,
só para a gente entender a função de cada um, mas que ambos não funcionam um sem o outro, né? Tudo está interligado, tudo é importante. Por exemplo, para eu ler, né? Para eu ler, eu vou precisar da visão. Então, vou usar lá o lobo occipital, que é responsável pelo processamento visual. Só que para eu processar o código linguístico, né? Eu vou ter que utilizar a região da linguagem para entender o que eu estou lendo. Eu estou vendo, mas eu preciso processar essa informação visual. Eu preciso coordenar o movimento ocular, né, de fazer esse movimento para fazer a leitura. Se eu vou escrever, eu preciso também de movimento. Se eu vou ouvir, quando eu estou ouvindo o que alguém fala, para eu processar esse som, eu também vou precisar de todos os lobos. Então, assim, a gente tem que deixar claro que há uma inter-relação entre eles e que ambos não funcionam um sem o outro. Quando acontece isso, de alguma coisa não está funcionando, exatamente quando a gente tem alguma dificuldade, né, algum transtorno, tá certo? Então, só para continuar, para finalizar essa parte dos lobos, lá nos lobos temporais a gente tem os hipocampos, né, que são muito importantes para a formação das memórias, e na parte da região posterior dos lobos temporais a gente também vai ter a compreensão da linguagem, da escrita e da fala. Lembrando que a memória ela é fundamental para o processo de aprender. Eu faço uma brincadeirinha quando estou dando aula presencial, né, que hoje não é tão possível assim, mas mesmo assim eu vou falar. Eu costumo brincar dizendo que para aprender a gente liga um motorzinho. E aí eu vou ter que responder, porque a gente não tem como interagir muito, pelo menos agora. Esse motorzinho que a gente liga para o processo de aprender, a gente vai chamar de curiosidade, né? Para aprender, a gente precisa ser curioso. Então, a partir dessa curiosidade, a gente abre uma porta, não é? Que porta é essa que a gente abre? Essa porta, ela fica no córtex frontal, no córtex pré-frontal. É onde a gente abre a porta da atenção. Quando a gente abre essa porta da atenção, o conhecimento que a gente está tendo a partir dessa curiosidade, ele entra e passa lá para o lobo temporal, onde a gente vai registrar isso na nossa memória. E eu costumo dizer que a memória, ela é o nosso certificado de garantia do que a gente aprendeu. Porque quando a gente aprende, fica guardadinho lá, e na hora que eu preciso, eu vou lá e chamo de volta. Eu evoco essa memória. Então, Glaucio, deixa eu só aproveitar a sua fala aí para você, que você disse memória, ela é fundamental para o processo de aprender. Ela não é só fundamental, ela é necessária. Porque se você não tem condições de armazenar informações a curto, médio e longo prazo, né, você não vai ter condições de abstrair e transformar essa abstração em aprendizado. Por exemplo, quando a gente fala de córtex pré-frontal, que a gente não vai se deter aqui em detalhar isso, tá? Mas quando a gente fala de córtex pré-frontal, que você disse que essa primeira portinha que se abre, que é o processo atencional, que está na função executiva, e também na função executiva está a memória de trabalho, que a gente pode chamar de memória operacional ou memória de curto prazo, é aquela memória onde você precisa ter capacidade suficiente de armazenar informações enquanto está realizando uma tarefa. Por exemplo, o professor falou alguma coisa e o aluno ele precisa ter aquela informação que o professor falou guardada na cabeça enquanto ele está copiando no papel. Se ele não conseguir fazer esse processo, ele não vai conseguir deixar que essa informação que ele está usando nesse momento seja lançada para informação guardada a longo prazo. Porque a memória de curto prazo, ela pode ser, inclusive, transformada em memória de longo prazo, dependendo do significado que ela pode trazer para você. Então, sem memorização, não existe aprender. Daí a gente já pode usar isso quando for explicar para um pai, por exemplo, o porquê que eu trabalho com jogos de memória. Porque o jogo de memória é exatamente isso, é você trabalhar com a ampliação dessa capacidade neuronal de armazenar informações de curto, médio e longo prazo, para que no processo de armazenamento de informações que são interessantes para esse processo de aprender, eu tenha muito mais condições de fazer. Se eu não tenho esse exercício, e aí eu estou falando de transtornos, né?
já nascem com um problema de ordem funcional nesse cérebro. Se eu não tenho esse exercício, como é que eu vou conseguir fazer de forma funcional esse processo acontecer? Então, a memória, assim como o processo de atenção, ele é necessário ao processo de aprender. Sem memorização, não há aprendizagem. Não acontece, isso é fato. Por isso que eu falo, certificado de garantia. Se você não aprende, né? Se não está na memória é porque você não aprendeu. Então, se você não tem memória, acho que você não aprende. Até as crianças, aliás, crianças e os sujeitos que apresentam transtornos, eles têm essa memória, né? E aí, quando a gente fala memória, ela vai estar em vários sentidos. Não só uma memória estritamente pedagógica, mas uma memória sensorial, né? Entre vários outros níveis que a gente vai estar vendo, tá? Muito bem. Então, o que é essa avaliação neuropsicopedagógica, né? Segundo Sancho Stano, a avaliação, no sentido amplo, ela é um processo compartilhado de coleta e análise de informações relevantes da situação de ensino-aprendizagem, considerando-se as características próprias do contexto escolar e familiar, a fim de tomar decisões que visam promover mudanças que tornem possível melhorar a situação colocada. Ou seja, quando a gente avalia o sujeito que aprende, a gente necessariamente não está avaliando só o sujeito que aprende, mas o contexto no qual ele está inserido. O ambiente escolar, o ambiente familiar, que influências positivas e ou negativas esses ambientes lançam diante desse sujeito que aprende, né? E que decisões a gente vai tomar para que essas influências elas se tornem favoráveis ao processo de aprender, caso sejam contrárias, né? Então, isso é a avaliação diagnóstica, é a base dela. E para que a gente vá avaliar esse sujeito, a gente vai coletar dados acerca de quem é esse sujeito, né? E aí o Jorge Visca, ele traçou aí uma pirâmide, que a gente chama pirâmide cone invertido, né? Onde a gente vai captar informações em relação a esse sujeito a partir dos seus aspectos orgânicos, familiares, psíquicos, escolares, cognitivos, sociais e contextuais, a partir da família nuclear desse sujeito, e aí a gente vai acrescentando outros fatores no cotidiano desse sujeito para compreender como esse sujeito aprende. Então, essa avaliação, ela acontece de maneira colaborativa entre todos os participantes desse processo de aprender, sejam eles alunos, né, a própria família, a escola e outros profissionais que possam fazer parte desse processo ou que façam parte desse processo. Então, essa avaliação diagnóstica, ela tem caráter interdisciplinar, porque cada um vai ter um nível de importância e contribuição para esse processo. É por isso mesmo que eu disse que ela não existe sozinha, essa avaliação neuropsicopedagógica. Ela precisa de suporte em outras ciências, em outras áreas do conhecimento, tá? E voltando para a função executiva, rapidamente a gente já falou bastante, a principal fonte de avaliação e intervenção do profissional da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, quer dizer, da neuropsicopedagogia, são as funções executivas. Porque para o psicopedagogo, o aspecto pedagógico ele fala mais forte, mas quando ele alia essa psicopedagogia à neuropsicopedagogia, ele vai buscar, né, informações desse sujeito a partir das funções executivas. Como é que esse sujeito, como é que esse sujeito ele processa as informações que chegam nesse córtex pré-frontal, né? Tá certo? Então, vamos entrar agora no passo a passo de como acontece a avaliação neuropsicopedagógica. Entendam que a gente está falando de avaliação tanto neuro quanto psicopedagógica. São duas coisas dentro de uma só. Até porque a gente tem na sala tanto pessoas da psicopedagogia quanto da neuropsicopedagogia e que ambas se complementam. Uma não funciona. Hoje a gente pode dizer assim, que uma não existe mais sem a outra, né? Ambos são interdependentes. A gente acaba buscando ampliar essa ideia. Então, qual é o ponto de partida para a avaliação? O primeiro ponto de partida é a queixa, né? O que é
sujeito para o ambiente da avaliação, seja no espaço clínico, seja no espaço institucional. Que esse sujeito, qual é a reclamação que está sendo feita em relação ao processo de aprender desse sujeito? Tem algum sintoma que ele apresenta? O que é que não vai bem com esse sujeito em relação ao seu processo de aprender? Então, o neuropsicopedagogo, ele vai ouvir essa queixa, vai analisar, vai interpretar e, a partir daí, seguir o seu processo de investigativo avaliativo, né? Lembrando que a escuta, ela é muito importante. E eu costumo até dizer assim, que o principal objetivo, tanto da psicopedagogia quanto da neuropsicopedagogia, é desenvolver o olhar e a escuta neuropsicopedagógica. Por quê? Porque a gente vê, mas nem sempre o que a gente vê é o que é na prática. Eu estou vendo algo, mas aquilo que eu estou vendo também me diz algo. Então, eu também vejo e escuto ao mesmo tempo. Então, tem um processamento ampliado daquilo que eu estou vendo. Por isso, exercitar o olhar e a escuta psicopedagógica. E até porque também, muitas vezes, que aquele sujeito está me dizendo é diferente na prática, né? Às vezes, o próprio sujeito, ou às vezes o pai, o responsável, ele me diz uma coisa que eu estou vendo pelo olhar dele, pelo comportamento dele, ele está me dizendo algo diferente que a fala oral dele está me dizendo. Então, eu tenho que ter também essa percepção. E é por isso que a gente precisa se apoiar em outras ciências. Eu preciso me apoiar na psicologia, né? Hoje em dia, até na própria neuropsicologia, eu tenho que saber um pouco da psicanálise. Isso vai desde o processo de coleta de informações junto à família, na anamnese, até o processo de coleta de informações junto ao avaliado, né? Porque às vezes a queixa não condiz, a queixa muitas vezes não condiz com o que a criança apresenta de fato. Por isso tem que ter esse olhar aberto, não fechado naquela queixa inicial, né? É constante isso, durante todo o processo, né? Porque vai sempre acontecer esse tipo de coisa, né? Eu tenho que estar sempre atento a isso. Então, nesse momento em que eu estou investigando, eu vou buscar essa informação tanto na escola quanto na família ou com o próprio sujeito. Que às vezes a família ou a escola me diz algo que, de repente, quando eu vou falar com o próprio sujeito, ele já me diz outra coisa completamente diferente. Aí eu vou ter que aliar as informações para poder entender aonde é que está, digamos assim, entre aspas, o desequilíbrio nessas falas, né? Ou o equilíbrio. Então, o que a gente não pode perder de vista nesse sujeito é o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo, né, o aspecto social, pedagógico e corporal. Então, há uma, digamos assim, multidisciplinaridade do ponto de vista de entendimento do profissional, mas também há multidimensões nesse sujeito a serem compreendidas, né? Então, quais são os instrumentos de avaliação diagnóstica que eu posso estar utilizando na neuropsicopedagogia, ou seja, na neuro e na psicopedagogia? Primeiro, a entrevista familiar exploratória situacional, né? A anamnese, a EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, a sessão lúdica ou observação lúdica, as provas operatórias, as provas projetivas, as provas pedagógicas, entrevista com a escola, caso necessário, né? Provas e testes complementares, síntese diagnóstica, que é o que a gente chama de prognóstico, né? Entrevista de devolução e encaminhamentos. Ou seja, aqui é um passo a passo de tudo que a gente faz e que no final disso tudo eu vou fazer uma devolutiva para quem me procurou. Eu vou apresentar todos os aspectos que foram observados, que sugestões eu posso estar dando de orientação profissional, tanto da minha parte enquanto psicopedagogo ou neuropsicopedagogo, ou da necessidade de se encaminhar esse sujeito para um profissional que possa estar trabalhando aliado comigo. Ou, se for o caso, ser só aquele profissional, um neurologista, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo,
o psicomotricista, né? Tantos outros profissionais que podem estar contribuindo para a evolução desse sujeito. Você queria falar, Wilson? Não, só concordando com você. De vez em quando dá um estalozinho aqui, eu parece que estou ouvindo você levantando a mão, querendo falar. Não, mas aproveitando que você está tomando água, para lembrar sempre que esse relatório, esse parecer que se faz posterior a todo o processo de avaliação, é um documento técnico que você sabe que vai ser acompanhado da criança por onde quer que ela vá. Então é importante lembrar que essa escrita tem que ser uma escrita clara, direta, informativa. Um bom relatório de devolução não precisa ser um relatório tão prolongado, né, tão extenso como muitas vezes a gente pega. Tem que ser um relatório preciso, né? Falar exatamente, claro e direto, para que quem vai fazer o uso dessa informação coletada por você compreenda o que você está querendo dizer nessa apresentação. Porque esse relatório ele vai para o neuro, ele vai para o psiquiatra, ele vai para os espaços de atendimento multidisciplinar, ele vai ser um instrumento de informação adicional daquela criança em qualquer local que ela vá buscar por outras ferramentas complementares a esse processo de intervenção. Porque essa estimulação do aprender se faz nessa ordem, mas pode ser que eu precise de uma outra abordagem no contexto da comunicação,